A maior revelação, a maior mudança desses episódios finais de Meu Nome é Pará, porque o que você faz ali quando descobre que o homem que criou ele como um filho é o mesmo que mandou eliminar a sua família inteira. E que a única forma de fechar essa conta com todo esse caminho é fazer o pior. E com essa bomba emocional, meus amigos, Meu Nome é Fará fecha a reta final da primeira temporada e, claro, vamos sim comentar todos os detalhes e tudo começa com uma decisão de Farah, porque ela quer sumir sim de Istambul para sempre e levar ali o filho, o Kerenchá, para tratar ele longe de todo esse perigo que se armou. Claro, e com razão, né? A gente acompanhou isso muito de perto e o destino acaba sendo a França, né? Essa ironia de um caminho, porque a França sempre foi o destino original dela, um país onde ela ia antes de engravidar e ficar presa na Turquia. O Tahir, ele se declara e ela aceita, os dois combinam um casamento no papel para tirar essa cidadania e fugir juntos. E aí, amigos, na minha opinião, aqui a série ela vai te ganhando aos poucos, né? Porque ela transforma uma mulher que só queria sobreviver em alguém que pela primeira vez escolhe pelo coração e não tem como fugir disso, né? O Tahir mexeu muito dentro dela e de toda essa vontade de fugir muito forte. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do final? Já vai chegando, deixando o seu gostei aqui no Super Nerd Brasil, onde a gente fala sobre filmes, séries e novelas. Eu sou o Paulo, então já deixa o seu like, o seu gostei e comente o que você achou de tudo isso. Então, eu quero falar com vocês sobre essa felicidade que tem um preço, né? E o preço, ele tem nome, porque para salvar o Kerenchá, um médico havia dito que um irmão compatível aumentaria todas essas chances de cura, né? E aí o Tahir, contra a vontade de Farah, ele mandou um advogado investigar lá no Irã a, e atrás dessa possibilidade. E claro, o que isso faz? Abre o passado de vez ali do Benan Azad, o pai biológico do menino. E esse passado não importa o terreno, não importa quem seja, ele quer ir atrás de tudo isso, né? E claro, que essa reação, esse pai biológico do menino, vem com uma bomba, porque a Farah jurava que ele não tinha sobrevivido, que ele estava morto, só que ele está vivíssimo, poderoso. E o pior de tudo isso, gente, a revelação. Ele tem duas filhas. O pior ainda é que a inteligência iraniana chega ali, sequestra o Tahir para uma conversa diplomática, e é assim que o Benan descobriu que tem um filho. Ou seja, a série plantou o caminho aí dessa segunda temporada e esse pai vai voltar com sangue nos olhos, porque a relação dos dois é muito, muito intensa. E aí, no meio de tudo isso, tem um detalhe muito lindo, né? Vamos falar de coisas boas, momentos de química, de tensão, porque o aniversário do Tahir, a gente descobre que ele é órfão, nunca foi registrado, e foi a Vera quem inventou ali uma data, um dia em que se conheceram. Então ele nem sabe o próprio signo, ele não sabe nada, o astral dele tá todo desalinhado, e aí que rende uma conversa muito fofa de astrologia, os turcos são muito ligados nisso, né, todos, né, e isso é muito legal, esse lance de astrologia aqui com a Fará. E essa informação, ela tem muitas coisas escondidas, tá? Porque enquanto o romance vai florescendo, a gente não pode deixar de falar dessa guerra que vai esquentando. Porque a Farah havia plantado uma escuta ali no escritório do Ali Galip e a Bat, a sobrinha do chefão, acaba flagrando ela. Ela ficou calada, né, virando cúmplice disso tudo. Então, quando o Ali acha a caneta espiã, ele começa a interrogar todo mundo. E aí acaba chegando esse atentado. Homens dele acabam destruindo o carro onde estavam as duas. Como
elas estavam no carro ali do Bekir, o pistoleiro acabou se confundindo e a Abad acaba ali sofrendo, levando um tiro no abdômen, quase não sobrevive. O Tahir primeiro acusa o Benan, mas ele tá num barco no Irã e parece ali, sinceramente, até muito chocado. Então não foi ele. E o Bekir descobre que foi o próprio carro dele e conclui o óbvio: a ordem veio de dentro de casa, né? E aqui, gente, a história faz algo muito corajoso, né? Porque transformou todos esses inimigos em aliados, porque o Tahir e o comissário Mehmet, eles fazem uma trégua, até porque a história não vinha sustentando muito o Mehmet, né? A trama vai avançando, avançando, e a história do Mehmet, do policial, vai ficando sim, vai perdendo um pouco de foco. E aí o Tahir jura, pela honra, confiar a proteção da Farah e do Kerim Shah ao policial, caso algo aconteça. E aí, no meio de tudo isso, nasce um dos romances mais sutis dessa temporada, né? Mehmet e Bad, ele também órfão, adotado ali pelo Han, se abre, né, sobre o medo de perdê-la, e ela solta a bomba ali. Ela perdeu todo esse caminho dentro dela, porque não pode ter filhos. Ou seja, esse caminho emocional, esse desabafo, tem um peso enorme. Tem ainda outro casal que a gente adora comentar, né? O casamento de Gonu e do Kaan, ali onde a Perihan e a Vera travam uma guerra fria por serem as duas figuras maternas da noiva. E a Gonu acha também uma foto antiga do pai dela, um policial infiltrado ao lado ali do Ali Galip e da própria Perihan. Ou seja, segura essa foto porque ela é a chave de muitos caminhos, a chave de muitas revelações, tá? A gente não tem como fugir disso. Mas aí, gente, a revelação muda tudo. A partir de agora, porque a Abad conta pra Farah que o Ali Galip mandou fazer tudo aquilo como doador do Kerim Shah. Lembra que a gente falou isso lá no vídeo passado? E ela conta que foi de propósito, como vingança, aquele filho por filho. E a Farah, aterrorizada com a reação, chega ali a algemá-lo antes de contar pro Tahir, e ele desaba e decide fazer o pior com o homem quem o criou. Ou seja, tudo isso acaba tendo um ápice grande na operação policial, marcada ali para o dia do casamento. Ou seja, gente, o pior vai acontecer. Agora, temos muitos detalhes que a gente não viu, né? Porque muita gente quase não percebeu que a roupa do astronauta do Kerim Shah, que é a prisão dele, a doença que criou essa prisão, né? A fábula da cabra e do lobo que o Tahir conta é puro prenúncio, né? Porque a cabra rebelde vence o lobo pela astúcia, exatamente como a Farah planeja vencer as pessoas mais fortes que ela. Um outro detalhe que eu achei muito legal, vocês se lembram que a Vera inventou a data do nascimento do Tahir? Falamos disso ali no início? Pois é, isso explica porque ele é tão preso a ela e justamente por isso que a revelação de que essa mesma família destruiu a vida dele dói tanto. Ou seja, o passado fica muito interligado e a construção do Tahir vai ficando cada vez mais difícil, né? Lembra que a gente também falava muito do Cordeiro Branco, do Cordeiro Preto nos últimos vídeos? Ou seja, a dupla criminosa que o Mehmet caça sem saber que já jantou com ela, ou seja, durante a temporada inteira a gente foi confirmando que o mal não vinha só da máfia, ele vinha também de dentro da polícia, né? Agora, vamos falar dos melhores momentos desses últimos episódios, porque para mim é a Farah ali algemando o Tahir, né? Pra ele contar a verdade, ou seja, o amor e a prisão no mesmo caminho. Eles estão presos nesse amor e nessa situação difícil que é lidar com tudo isso, porque ela o acorrenta mesmo para salvar ele dele mesmo, né? E o que eu achei no final de tudo isso é uma novela clássica, né? Que rasga no drama. Isso é um clássico da Turquia, não tem como a gente
não pontuar isso, mas que funciona muito, muito, porque é uma novela e eles conseguem amarrar essa vingança, esse amor com muita precisão, né? Lembrando que a novela, amigos, bastidores aqui agora, é conhecido como Adum Farah, né, no nome turco, é uma versão de uma série argentina que teve várias adaptações. A série foi exibida lá na Turquia e os protagonistas são os maravilhosos aí Ademет Özdemir e também o Engin Akyürek. E a química deles, só pra gente ter uma ideia, virou, claro, assunto na Turquia. Pois é, o pessoal lá na Turquia fica chocado com o jeito que esses atores turcos, eles conseguem trazer uma química tão forte. E aí eles especulam. Não, eles têm um relacionamento fora? Não tem. Todo mundo especula, mas não tem como negar que eles criaram e criam uma conexão muito forte, né? Eu acho que o caminho turco de direção, né? O olhar, o olho no olho, é isso que faz as novelas turcas serem tão espetaculares. Porque é isso que movimenta os protagonistas. Agora, a gente gosta de falar de conexões, de fazer leituras, né? Porque eu acho que todos esses personagens, eles se conectam nessa teia. E isso deixa a história muito potente. E no episódio final não foi diferente, porque o episódio 47, que faz esse desfecho da temporada 1, tem a operação do Mehmet sobre o carregamento. E dá certo, né? A mercadoria acaba sendo apreendida ali, os compradores presos e a transação em criptomoeda. Porém, acontece em outro lugar, reunindo ali o comprador Farad, e aí ali o comissário Han, e isso traz um golpe que tá explodindo em paralelo, porque o Tahir tá ali encurralando o Ali, que cai de joelhos implorando, e o Mehmet chega e descobre que o Orhan, seu pai adotivo, é sócio da máfia, ou seja, o próprio Cordeiro Preto que ele caçava tava ali. E aí, gente, não tem como fugir disso, foi muito intenso. E aí o Orhan responde: eu fui forçado, ou seja, muito, muito caos. Enquanto isso, em casa, a segurança sumiu e o Kerim Shah desaparece. E o Beran chegou a Istambul, surge ali diante da Farah, com aquele momento assim, em que a gente sente um olhar que não vai dar bom, né? Com Olá, sentiu saudade, né? Ou seja, a temporada termina nesse duplo abismo. E sabe o que isso significa pra gente? Porque o Tahir ele sobrevive. Ele simula ali a própria morte com o apoio da polícia para romper os vínculos com o crime e desaparecer sem colocar a Farah e também o Kerim Shah em risco. Ou seja, uma tragédia trazendo um grande twist que a gente não sabe nem por onde começar nessa segunda temporada, mas a gente já entende que o marido da Farah tá de volta e ele vai ser o caminho dessa segunda temporada, trazendo mais mistérios e o passado de Tahir vai vir com força. Agora, como que eles terminam nessa temporada 1? Farah e Tahir, eles terminam essa temporada de uma forma muito cruel, né? Casados no papel, apaixonados de verdade, com a França bem próximo deles e separados no último minuto, porque ele, no meio desse massacre de uma perda encenada, né, se fingiu ali de morto e ela tá encurralada pelo Benan, que voltou com o filho nas mãos do inimigo, ou seja, é um casal mais unido que nunca, ao mesmo tempo um casal que tá despedaçado por tudo ao redor, né? O Benan retorna à vida da Farah, revela que tá vivo, impediu que ela e o Tahir Kerimshah saíssem de Istambul, preparando terreno para essa segunda temporada. Bom, os caminhos, né? Porque se a primeira temporada foi fugir da máfia, a próxima, amigos, vai ser algo muito, muito mais assustador, que é enfrentar o passado da Farah cara a cara. E muita coisa aconteceu, e eu acho que não tem como a gente fugir de tudo isso. Então eu quero saber a opinião de vocês, de tudo que vocês acharam, de para onde essa história essa história daqui para frente. Deixa o seu like, o seu gostei, porque aqui no Supernet Brasil, onde a gente fala sobre tudo. Tamo junto e até a próxima.